Olá, você meu irmão, você minha irmã de Ideal Espírita, você que nos acompanha aqui na página Estação da Luz Espírita. Em instante estaremos reproduzindo mais um programa da Web Rádio Estação da Luz. Desta feita é o programa número 19, Espiritualidade e Saúde, com o Dr. João Madeiras de Criciúma, em Santa Catarina. Antes, porém, gostaríamos de esclarecer que a nossa página Estação da Luz Espírita tem um único e exclusivo objetivo de reunir no mesmo local o maior acervo possível de matérias espíritas para seus estudos, suas pesquisas, para o seu deleite. A nossa página não tem fins lucrativos. Nós seguimos aquela orientação de Emmanuel. Maior caridade se pode fazer para a doutrina é a sua divulgação, e é o que estamos fazendo. Estamos aproveitando a programação da Web Rádio Estação da Luz, que gera um acervo extraordinário, e estamos reproduzindo os programas que ali são produzidos e veiculados. Esse programa, por exemplo, que foi reproduzido, ou melhor, veiculado no dia 2 de novembro deste ano, nós estaremos reproduzindo agora. E agradecemos a sua atenção por nos acompanhar aqui na página Espírita Estação da Luz, e queremos agradecer e convidá-lo para mais esse programa. Um programa muito bom. Eu considero um dos grandes programas que estamos fazendo aqui pelo conteúdo extraordinário que nos é trazido. Programa número 19, Espiritualidade e Saúde, com o médico João Madeiras, da Seara Espírita de Jesus, em Criciúma, Santa Catarina, transmissão aqui da Web Rádio Estação da Luz, e aí ele faz uma viagem aí, ele trata da doutrina espírita, ele fala da medicina, fala da psiquiatria, fala da psicologia, aborda também uma proposta da Organização Mundial da Saúde, relacionando as atividades espiritistas. Então, um trabalho que realmente merece a sua atenção. Muitíssimo obrigado por estar conosco e vamos ao programa. Planeta Terra, o nosso programa Estação da Luz, aqui pela Web Rádio Estação da Luz, a rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E como todos sabem, a Web Rádio Estação da Luz, ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e, lógico, do Movimento Espírita aqui do nosso querido Rio Grande do Norte. E sendo 19 horas em Natal, nós temos, como falamos anteriormente, o nosso programa Estação da Luz, que hoje estamos com o nosso irmão e amigo João Madeira, lá de Criciúma, e ele vai falar sobre esse tema aí que vai estar aparecendo agora, se a gente conseguir... Ah, não é esse. Esse foi o de sábado. Pronto, Espiritualidade e Saúde, nosso irmão João Madeira, o esposo da nossa querida Karen, lá da Austrália, e ele vai fazer conosco esse programa. Ele está com alguma dificuldade de entrar, estamos vendo aqui essa possibilidade, mas enquanto ele está tentando entrar, nós vamos aqui dando sequência ao nosso programa. E nós queremos, como sempre fazemos, aqui é uma web rádio espírita com um programa espírita, e nós sempre iniciamos com a prece, com a mensagem, e hoje, lógico, evidentemente não seria diferente. Então, nós pensamos aqui do livro Caminho Espírita, A Jornada do Bom Combate, uma mensagem psicografada por Chico Xavier, pelo espírito do nosso querido Emmanuel, né? Nosso querido Emmanuel traz para nós uma mensagem chamada enfermidade, que, lógico, evidentemente que tem tudo a ver com o tema da noite de hoje. Então, ele começa essa mensagem de forma bastante interessante. Diz assim: enquanto nos escasseia educação nos domínios da mente, a enfermidade por mortificação involuntária desempenhará expressivo papel em nossa vida espiritual. Na maioria das circunstâncias, somos nós quem lhe pedimos a presença e o concurso antes
da reencarnação no campo da existência física à maneira de viajoso, encomendando recursos de segurança para a travessia do mar. E em ocasiões outras, ela constitui auxílio de emergência, promovido pela bondade dos amigos que se erigem nas esferas superiores à condição de patronos da nossa libertação para a vida maior. E ele conclui, ou continua, melhor dizendo. À face de semelhante motivo, doenças existem de múltiplas significações, como seja, inibições trazidas do berço, moléstia, amparo, combanhando com votos de melhoria moral. Mutilações congênitas, moléstia, refúgio. Nosso irmão aí, veja aqui, neném, por favor. Moléstias, refúgio. Nosso irmão está entrando agora, nosso irmão. Que bom. Bem-vindo, meu amigo João. Como é que vai essa força? Tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, meu amigo. Nós estamos aqui agradecendo primeiro a você, a sua vinda, né? A sua chegada aqui na nossa web rádio Estação da Luz. E nós já estamos aqui na leitura da mensagem. Você faria a prece para nós, por favor? E a gente faz a leitura do Evangelho. Pode ser, meu amigo? Estamos sem lhe ouvir. Não estamos conseguindo ouvi-lo, João. Não. Pronto. Faça o seguinte, você sai e entra de novo, por gentileza, que a gente coloca mais uma vez, sem problema nenhum. Problemas técnicos são sempre normais. Então, sempre tem problemazinhos técnicos, sem problema nenhum, é a nossa mãe internet. Então, mutilações congênitas, moléstias, refúgio, impedindo a queda em atos de violência ou venalidade. Incômodos imprevistos, moléstia, socorro, evitando o mergulho da alma em compromissos inferiores. Males de longo curso, moléstia, abrigo, obstante o enredamento da criatura nas tramas da obsessão. Certamente ninguém deve acalentar desequilíbrio orgânico sobre a desculpa de buscar purificação da vida interior. O corpo físico é para a alma encarnada aquilo que a máquina significa à frente do operário, instrumento de serviço e progresso, que ele recebe de autoridade maior a fim de produzir o benefício dos outros a si próprio, combatendo a obrigação de assisti-lo constantemente e restaurá-lo sempre que necessário. Meu amigo João, boa noite. Nós acabamos agora de ler a mensagem introdutória. Você está nos ouvindo bem? Está tudo bem com você? Como é que vai aí nossa Criciúma? Estou ouvindo muito bem vocês. Isso é uma maravilha, sucesso, meu amigo. Muito obrigado pela sua vinda. Marcou aquele programa que nós fizemos com você e Dona Karen, desde a Austrália até aqui a nossa web rádio, ficou marcada aqui com todos nós. E hoje você está vindo aqui falar sobre um tema muito interessante, que é a espiritualidade e saúde. Nós lemos aí há pouco tempo justamente a mensagem do nosso irmão Emanuel, pela psicografia do Chico, falando justamente sobre as questões da enfermidade. E nós queríamos concitar o amigo para que você pudesse ser o portador da nossa rogativa ao Mestre Jesus em forma de bênção, em forma de bálsamos, através do intercâmbio chamado prece. Pode ser, meu amigo? Oh, com certeza. Vamos nos conduzir em prece. Senhor Jesus, o bom amigo, a luz do mundo, Deus nosso Pai, bondoso, amoroso e justo, a nossa gratidão por sermos espíritas,
por tirar o véu diante de nós e nos mostrarmos o Espírito que somos, caminhando rumo a Ti, Senhor. Mas neste momento, principalmente nesses dias de pandemia, solicitamos cada vez mais a Tua presença nos nossos corações, a fim de que tenhamos força para vencermos a nós mesmos e, com certeza, Senhor, estarmos prontos para auxiliar sempre. Nos fortaleça na Sua paz. Agradecemos aos amigos do outro lado deste país, de Natal, que nos convidam para neste momento estarmos amparados pela espiritualidade, a fim de aprendermos, Senhor, a nos conduzirmos melhor hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, meu amigo. Muito obrigado por essa belíssima prece, certo? Você que fez essa ligação direta aqui do sul do país ao nosso Nordeste brasileiro. E nós pensamos, meu amigo João, como hoje o tema é espiritualidade e saúde, nós somos lá no capítulo 26, dai de graça o que de graça recebesse, o item 10, em que Kardec faz um comentário muito interessante. Ele diz assim: a mediunidade é uma coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto dos seus estudos, feito muitas vezes à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, muitas vezes até a sua saúde, pode pôr preço. O médico curador transmite os fluidos salutares dos bons espíritos, não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os seus apóstolos, ainda que pobres, nada cobrava pelas curas que operavam. Procure, pois, aquele que carece do que viver, recursos em qualquer outra parte, menos na mediunidade, e não lhe consagre, se assim for preciso, senão tempo que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e o sacrifício, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escalada para que subam. Então, está aí a nossa prece, a nossa mensagem, o Evangelho. E agora, meu amigo, nós abrimos para você, traga a sua verba, o seu conhecimento, você que é médico na área material e também espírita, e aí você, mais do que ninguém, pode juntar a questão da espiritualidade e da saúde. O que é que você nos traz de novidade nesse campo tão vasto e maravilhoso, meu amigo João? Primeiramente, né, a minha gratidão, uma alegria, né? Foi um dia, fiquei muito feliz com esse novo convite, de poder estar com os amigos, né? E é um momento em que é uma grande oportunidade que nós temos, né? O Emmanuel diz que a maior caridade que podemos fazer é a divulgação da doutrina. E então é um momento muito gratificante para mim, e agradeço aos amigos aí pelo convite e a todos os internautas da rádio que estão nos ouvindo. A espiritualidade hoje, ela está muito bem colocada diante da medicina, diante da psicologia, principalmente, da psiquiatria. Muito estudo, há muita pesquisa, e os números são muito animadores, e para nós que somos espíritas fica um tanto mais fácil, porque compreendemos a existência do espírito, do perispírito, sabemos da imortalidade, sabemos que não há a morte, né? Somente a morte física, e que o espírito prossegue na sua evolução. E existem alguns conceitos, né, que a gente precisa como base
para podermos discutir a espiritualidade tanto na saúde física como na saúde mental. Na saúde mental, a grande maioria das pesquisas são na área da saúde mental, agora avançando muito na área da saúde física, né? Mas o que eu vejo que a maioria dos profissionais, eles esquecem, né, esse conceito de saúde, que é o conceito da Organização Mundial da Saúde, que contempla todos os nossos corpos, né? Contempla o corpo físico, o estado físico, o estado mental, o estado social, e não meramente só uma ausência de doença, né? Então, a Organização Mundial de Saúde vem nos trazer um conceito mais amplo, que saúde é um bem-estar físico, mental, social, e agora existe o viés aí, espiritual, né? Então, o indivíduo ele pode estar sem doença física, mas ele não significa que ele terá saúde se ele não tiver um bom suporte social, familiar, físico, e sem dúvida nenhuma a espiritualidade hoje vem para trazer saúde para nós, né? Tanto do ponto de vista físico, mental, social e espiritual. Muito bom. Você, na qualidade de médico, como é que você analisa hoje as possibilidades da medicina, no campo da medicina mesmo, a nível material e o conhecimento que você tem do plano espiritual? Houve avanço nesses últimos anos na medicina natural, na medicina material, em relação àquilo que se convencionou a chamar de espiritualidade ou espiritismo, meu amigo João? Ah, com certeza. O Emmanuel, lá no livro Consolador, ele define saúde. Para nós, para os médicos materialistas, saúde é quando há um bom funcionamento do corpo físico, dos sistemas, né? Coração, sistema circulatório, respiratório, renal, enfim, todos. Se você tiver com todos os seus sistemas orgânicos funcionando, isso é o conceito de saúde para muitos médicos materialistas, né? Mas o Emmanuel diz que a saúde é essa perfeita harmonia da alma. Então, hoje a medicina, ela avançou muito do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista laboratorial, do ponto de vista de técnicas cirúrgicas, né? Hoje nós temos cirurgia feita pelo robô, nós temos cirurgia fetal, né? Consegue-se operar uma criança no útero da sua mãe. Nós temos medicamentos, a AIDS está controlada, nós temos medicamento para tuberculose, que ainda há uma incidência muito grande no nosso meio, mas as pessoas não morrem mais dessas doenças, elas conseguem ter uma qualidade de vida. Então, houve um avanço muito grande com relação às próteses, né? A gente vê muitas pessoas que sofreram amputação, que hoje são atletas, que conseguem fazer competições. Então, houve um avanço muito grande, a meu ver, as técnicas de anestesia. Então, os medicamentos, sem dúvida nenhuma, houve um avanço. Mas isso não basta, isso não bastou para trazer saúde para o ser humano, porque ainda o número de suicídios são muito alto. A depressão, os transtornos mentais, as doenças crônicas. E a espiritualidade, ela vem para adicionar, para complementar o tratamento do ser humano, e nós, como espíritas, nós temos esse olhar além da matéria. E nós vamos usar todos os recursos que a espiritualidade nos oferece, como o texto que você leu, né? O médium curador com o seu magnetismo, a prece, a oração, a água fluidificada,
e tantas outras terapias que não pertencem somente à doutrina espírita, né? Mas como a meditação, o reiki. Hoje nós temos uma gama de possibilidades, a acupuntura, a homeopatia, que vem trazendo modificações na célula e trazendo, às vezes, cura, aliviando a dor de muita gente, né? E em termos de espiritualidade, nós precisamos entender bem o que é espiritualidade, o que é religiosidade e o que é religião. Quando o Espiritismo, o Emmanuel, quando eu ouvi essa frase do Emmanuel, que a religião, qual que é a melhor religião? É aquela em que modifica o ser. Se você está nesse ou naquele sistema organizado de crença, de prática, de símbolos, que todas elas objetivam o quê? A aproximação com o sagrado, com o transcendente. E Deus pode ser essa superioridade. Então, Emmanuel diz que se o indivíduo está naquele determinada religião e aquilo está fazendo bem para ele, ele deve ficar, porque lá vai haver a transformação para ele. Porque o indivíduo tem o que nós chamamos de religiosidade. O que é religiosidade? Quando eu acredito, quando eu sigo e eu coloco em prática aquilo que eu vivo dentro desse sistema organizado de crença. E o que é espiritualidade? Eu posso ter espiritualidade e não ter uma religião e não pertencer a nenhuma comunidade, né? Então, espiritualidade é aquela pessoa que vai em busca pessoal de questões fundamentais da vida, sobre o significado e sobre a relação desse sagrado ou do transcendente, que pode ou não levar a pessoa a frequentar uma comunidade, a frequentar um sistema organizado de crença. Então, esse fator que traz, né, espiritualidade para a pessoa. E a colocação de fazer essa diferenciação entre religião e espiritualidade. Isso é muito interessante. Já chegou aqui perguntas, e eu vou colocar aqui na nossa tela para que o amigo possa responder aos nossos ouvintes e internautas. É o Hugo Abreu, de Afogados, Recife. Medicina e espiritualidade podem se unir para cuidar da saúde de forma associada? Pode haver essa associação entre a medicina e a espiritualidade? Já está havendo? Vai melhorar? Como é que anda todo esse processo, meu amigo João? A pergunta é excelente. O Abreu, né? Não vi o nome dele. Hugo. Hugo, boa noite. Hugo. A pergunta é excelente, viu? Já está havendo, já está acontecendo, né? Hoje, por exemplo, se nós formos no maior banco de estudo médico, de pesquisa, que é o PubMed, e a gente digitar lá religião, espiritualidade, medicina, a gente vai encontrar milhares de publicações. Tá? Então, isso já está acontecendo. Hoje, no Brasil, as associações médico-espírita já passam mais de 70 AMES no Brasil. A AME Brasil é a entidade maior nossa, né? Então, tem muita pesquisa, muitos professores ligados às universidades que estão pesquisando, que estão estudando. Então, hoje ela está muito bem colocada. Depois eu vou te dar um exemplo de como que a oração, a prece hoje está colocada na medicina. E lá no capítulo, acho que 3 do Evangelho, o Kardec propõe lá, né? Os espíritos propõem essa aliança entre a ciência e a religião. Então, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. E essa
Nada encontrou ilógico na fé. Vencido foi o materialismo. Então, a espiritualidade, ela vem romper essa barreira do materialismo. Em que nós vamos ter esse olhar além da matéria. Porque nós sabemos, como diz Amélia Rodrigues, através de Divaldo Pereira Franco, né? A doença, atrás da doença está o espírito mutilado. Então, hoje está muito bem colocado, Hugo, a posição da espiritualidade. A AME Brasil ou a AME São Paulo fez uma questão, fez um questionamento no Conselho Regional de Medicina de São Paulo, se os médicos podiam orar com os pacientes no consultório. E a resposta foi sim. Por quê? Porque a oração hoje, ela tem impacto na saúde. Então, depois, mais para o finalzinho, eu vou listar aí qual que é esse impacto. O que os estudos, as pesquisas, os grandes... Hoje nós temos meta-análise, que são estudos que estudam outros estudos, muito bem colocado, de como que a espiritualidade, qual o impacto disso na minha saúde. É fantástico. Então, o que você está falando é que nós estamos bastante adiantados, mas tem alguns terrenos que ainda podem ser vencidos. Vamos fazer uma análise na sua experiência. Você já deve ser médica há muito tempo. Quando você iniciou para agora, houve uma modificação muito grande em aceitação, porque normalmente o médico ele é materialista, porque ele vê aquilo do corpo, ele aprende no corpo. Então ele acha muito difícil, mesmo com estudo, que tem alguma coisa por trás. Houve uma modificação muito grande, muitas barreiras foram vencidas, e o que é que a gente pode fazer para acelerar esse processo enquanto espírito? O que é que a gente pode trabalhar e oferecer para os médicos? Eles estão só à procura que alguém prove racionalmente que aquilo é possível, como você acabou de falar, a prece, né? Hoje é aceita, porque realmente ela tem um fundo agora prático para o cientista, para a medicina, não é isso, querido? Isso. Primeiramente, precisa haver um treinamento. Os médicos precisam fazer esse tipo de treinamento. Nós tivemos, acho que questão de 2 anos atrás, a primeira turma de médicos residentes em psiquiatria, onde eles tiveram treinamento em espiritualidade. E isso é um orgulho para nós brasileiros, porque um dos 4 membros que coordenou esse estudo, através da Associação Internacional de Psiquiatria, é o Dr. Alexander Moreira, da Universidade Federal de Juiz de Fora, espírita, né? Um grande estudioso na área da espiritualidade, com vários trabalhos publicados. O Dr. Giancarlo Lucchetti, também, da AME Brasil. Então, assim, na minha prática, eu confesso para você que no começo, assim, muitos colegas queriam me internar. Diziam que eu estava meio maluco, que eu estava desistindo da minha especialidade. Eu já ouvi que eu era um cara fracassado, porque eu falava de Deus, eu ia na enfermaria, eu faço a prece, eu converso, eu falo de espiritualidade, né? Lá no hospital eu não falo de espiritismo, eu não falo, nós não podemos, temos que compreender bem isso, né? Isso é lógico, por outro lado, tem que ser muito bem aceito. Isso, muito, precisamos ter treinamento. O médico que vai se envolver na sua especialidade e vai oferecer espiritualidade para o seu paciente, ele precisa treinar, ele precisa estudar, ele precisa ler, ele precisa ir nos congressos. E hoje, a Sociedade Brasileira, Tavares, de Cardiologia, publicou uma diretriz dizendo que o perdão é preventivo para a doença cardiovascular. Olha que coisa magnífica. Então, assim, os médicos materialistas,
Eles não querem discutir com a gente. Ponto. Sim. Porque a ciência não pode ter preconceito. Porque é factível estudar isso. Entendeu? É passível de ser mensurado. De a gente... E o que os estudos têm mostrado para nós? Que as pessoas que têm espiritualidade, que têm fé, a saúde delas vai melhor. São pessoas mais felizes, são pessoas onde eu consigo tratar melhor a depressão. Quando elas são acometidas por esse processo depressivo, as pessoas espiritualizadas, elas saem mais rápido. Elas superam melhor isso. Tem menor chance de suicídio. Os casamentos são mais duradouros, são mais felizes. E essas pessoas, elas têm satisfação em estar casadas. Por exemplo, na minha área de cirurgia cardíaca, tem 2 fatores importantíssimos. A cicatrização na cirurgia cardíaca dos pacientes com espiritualidade é melhor. Por exemplo, o desfecho. Quando eu opero um paciente do coração, eu pergunto para ele, você quer mesmo ser operado? Mas por quê, doutor? O senhor que sabe, o senhor que é o médico? Eu falei, não, eu operar você é fácil, eu fiz mais de 5.000 cirurgias. Eu quero saber se você está disposto à mudança. Se você quer depois da cirurgia, porque essa pessoa que você vem funcionando até hoje, ela não dá mais. Essa aí, existe algo em você que o seu coração está reclamando. Aí explico. Eu faço o questionarinho espiritual, né? Para ver se essa pessoa, se ela tem um fator religioso positivo. Porque o fator religioso pode ser negativo. Né? Então, se também a pessoa... Também tem essa possibilidade. Você tem que ter o tato, né? E tem que ter o tato para trabalhar isso, né? Isso, exatamente. Por exemplo, o paciente que faz ponte sacena, se ele tiver espiritualidade, a progressão da doença é mais lenta do que os que não têm. As pontes vão fechar mais tarde. Ele vai ter mais sobrevida, ele vai viver mais, né? Sim. Muito bem. Como é que você consegue identificar esse tato? Porque eu achei muito interessante essa sua parte agora, que a religiosidade pode ser negativa da pessoa, em vez de fazer um efeito bom, pode ocasionar até uma perturbação na saúde. Como é que você, nessa experiência, você consegue... É no bate-papo, é na conversa, é nas perguntas? Você tem algum caminho? Sim, tem. A gente pergunta primeiro, pede permissão, né? Pergunta se o paciente acredita em Deus, se ele acha que Deus, que a fé, a religião dele pode modificar a saúde, se tem um suporte social, por exemplo, nos momentos difíceis da sua vida, porque eu falo bem assim, eu não sei você, mas eu já passei por momentos muito difíceis da minha vida. E você? Doutor, eu passei, graças a Deus. Quando ele fala graças a Deus, isso. Aí a gente vai, aí ele vai dizendo como que a saúde ajuda. Eu faço a oração, eu fui lá no pastor, ele me ajudou, eles foram na minha casa, os amigos da igreja me ajudam. Então significa que ele tem um bom suporte. O fator religioso é positivo. Ele fala assim, eu orei para encontrar uma nova razão de viver. Eu orei, o pastor veio aqui, me deu o passe, me fez a oração. Eu tentei com tudo isso encontrar um ensinamento que Deus estava me dando. São coisas positivas, né? Eu busquei apoio espiritual. Eu perguntei para outras pessoas. E o contrário, por exemplo, aquela pessoa, Deus está me punindo. Eu imaginei que Deus teria... O que eu teria feito porque Deus está me castigando? Ou eu não fiz nada, apenas... João, a sintonia sua está fantástica, porque acabou de chegar uma pergunta justamente, quase que isso, amigo. Deixa eu botar aqui só para você ver, só para você ter a ideia.
Olha só, Cristina da Candelária, por que isso está Isso acontecendo mesmo. comigo? O que eu fiz para merecer isso? Já lhe fizeram essa pergunta Olha só. ao senhor em relação às doenças materiais? Eu, eu tive recentemente um paciente que ele questionou o poder de Deus. Ah, E aí eu comecei a falar, ele falou, doutor, vamos parar com essa conversinha de Deus, essas coisas, que isso é tudo besteira. ah, Entendeu? Aí eu dou um pé para trás. Aí eu respeito, certo. né? Aí eu começo a conversar, daí eu pergunto para ele, pô, alguma vez você passou por um momento difícil? Ele, eu passei, mas graças a Deus. Então, às vezes, eles contradizem, entendeu? Por que que a gente faz isso? Porque Ah, essa fé, por mais... Não existe ateu, não existe agnóstico, não existe. Por é mais que a verdade. pessoa negue, a centelha divina está inerente em nós. E a neuroimagem, a pesquisa já mostrou isso, que existe no cérebro um ponto de Deus. E isso prova perfeitamente a reencarnação. Se você não adquiriu isso nessa vida, esse ponto de Deus, e se você tem, né, deve ser de algum outro lugar, porque não foi dessa vida. Mas eu queria fazer uma pergunta em cima dessa pergunta. Tanto que eu vou botar a pergunta da menina de novo, deixa eu ver quem foi. Pronto, foi da Cristina. Olha bem, Cristina, ela pergunta assim, e me suscitou uma outra pergunta. Por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer isso? Quando pessoas fazem perguntas, mais ou menos desse tipo, ou por aí, essa pessoa ela está tendendo mais à religiosidade ou é aquela pessoa mais refratária? está Como é que a mais gente refratária. identifica? Está mais refratária, não é isso? É, E aí, como é que a gente consegue tá. dar. Eu vou Como responder é que para nós ela, acertar esse negócio? eu vou responder para ela em relação às doenças materiais. Tá? Certo. A doença, ela pode ser uma prova, né? Eu tenho Hum, uma vida regrada, certinho, e eu posso ficar doente. Eu posso, porque ela é uma provação para mim. certo. Então, eu vou ter que passar por essa doença. O divino está vendo como que eu vou me comportar diante da minha doença física. Se eu vou me revoltar, se eu vou aceitar, se eu vou lutar com tudo que eu tenho para buscar a melhora, a cura. Então a doença vem para educar o espírito. Isso numa visão nossa, que somos espíritas. O materialista, ele não vai entender isso. Então, o que, que a gente faz? A doença está te ensinando algo. Então, nós vamos oferecer tudo que a medicina tem para ti, mas depende de você. Porque se alguém... Adianta eu dar o antibiótico para você se a pneumonia está numa outra pessoa? Não. Quem tem que tomar o antibiótico é a pessoa. É a Então, pessoa. além de nós oferecermos para essa pessoa a medicina da matéria, nós, médios espíritas, oferecemos a medicina para a alma, através do passe, através da meditação, através de N outras alternativas que vai depender. E as outras alternativas que nós oferecemos, elas estão baseadas na pesquisa. Hoje, por exemplo, eu encaminho pacientes para fazer acupuntura. Por quê? Porque existe bases, evidência científica de melhora da acupuntura. A homeopatia hoje é uma especialidade médica. Uma especialidade médica muito bem colocada, com excelentes resultados. E são ramos da medicina com relação à acupuntura com mais de 4, 5 mil anos, basicamente, de existência, né? A acupuntura não Exatamente. tanto, mas a homeopatia nem tanto, mas a acupuntura já tem um bom tempo de vivência no planeta Terra, né? Então, é uma Isso. base muito segura. Nós temos aqui, doutor, mais uma outra pergunta que chegou agora e foi bem interessante,
porque o pessoal aqui não deixa passar em brancas nuvens não, viu? Doutor João, nessas 5.000 cirurgias, nem sei se o senhor falou nisso, você sentiu a presença da espiritualidade? Não sei de onde ele tirou esse número, mas o senhor deve ter falado alguma coisa, porque ele... Eu falei. Ah, foi. João Kelly de João Câmara. Então, nessas 5.000 cirurgias, já que o senhor falou, ele está... o senhor sentiu a presença da espiritualidade? Deixa eu dar uma reforçada. Teve uma hora que o senhor ia fazer um corte, uma incisão, e medicamente falando, era ali. Mas aí a sua mão foi para um outro lugar, que ali saiu muito melhor do que acolá, mas que toda a medicina, toda a técnica era lá, mas foi um pouquinho mais para frente, só para reforçar aí a pergunta do João. Ah, João Xará. Puxa, é assim, ó. O que eu diria para você? Que a gente é só um instrumento, rapaz. São eles que agem nosso intermédio aí, viu? E a maioria dos médicos é muito nariz empinada. E com certeza eu tive um momento muito bom já na minha vida profissional, em que tinha um dia da semana que a equipe que ia operar, o anestesista, o enfermeiro, o circulante da sala, eram pessoas espiritualizadas. E a gente fazia uma oração antes da cirurgia. Então, sem dúvida nenhuma, os espíritos estão ali com a gente. A gente faz cirurgia complexa, né, de alta complexidade, que é operar o coração. E eu já me vi muitas vezes assim, que eu olhava e falava, meu Deus, agora? Não vai dar certo, tá muito grave. E, de repente, a coisa parava, resolvia, e a gente conseguia terminar o procedimento e tudo bem, né? Com certeza a gente é hábito, antes de entrar em campo, fazer uma cirurgia, fazer uma prece, né? Fazer uma oração, pedir para toda a equipe, que a gente não opera sozinho, fisicamente falando, e nem espiritual, com certeza. E lá no... como é que chama o livro? Agora Libertação. Sim, Libertação. Na Libertação, André Luiz diz, se os médicos orassem. Se orassem. E ele diz assim, acho que é no nosso lar, assim, quando é que a gente poderia imaginar que ódio, orgulho, egoísmo vai entrar num diagnóstico, você falou aí há pouco tempo, né, da questão do perdão. Mas pelo que você está me falando, a sua especialidade é cardiologia, cirurgia cardiológica, não é isso, João? Faço cirurgia cardíaca. Me diga uma coisa, você faz transplante ou já fez transplante de coração? É a primeira pergunta, a nível material. Eu fiz um treinamento, eu acompanhei, até quando eu me formei, eu fui para a França, e eu conheci o serviço de transplante lá, e depois que eu comecei a minha vida profissional, eu sempre tentei credenciar um serviço de transplante, mas não consegui. Mas porque depende muito do Sistema Único de Saúde, né? E hoje está muito regionalizado, tem praticamente transplante cardíaco hoje em toda a região, né? É difícil o estado que não tenha 2, 3 serviços, né? Sim. Peraí, não me deixa. Desculpa, o telefone tocou aqui sem a devida ordem. Mas nessas cirurgias que você me falou há pouco tempo, você olhou assim e o próprio paciente não tinha mais recursos materiais possíveis. Houve nessas cirurgias algo que você, como médico, como homem médico, o profissional médico, diz, olha, eu vou fazer, mas eu tenho certeza que aqui não vai ter nada, e depois o quadro foi revertido dessas quase 5.000 cirurgias. Houve algum caso assim que, clinicamente falando, era muito difícil reverter aquele quadro, porque a gente sabe muito bem que problema no coração, na bomba, quando ela entope, não dá para desentupir. Já houve algum caso assim nas suas andanças por sala de cirurgias? Caso complicado e que a gente não resolveu? Não entendi. Sim. Chegou a resolver. Muito pelo contrário, que era muito complicado e conseguiu resolver, que você, como médico,
Lá no íntimo vários, dizer, olha, isso aqui, cirurgicamente, dentro da medicina, a gente vai tentar, porque a gente sempre tenta, mas quase 100% de chance e o quadro é revertido? sim, sim, vários, vários, que a gente sabe que não foi gente, né? Já vivi isso, já me Certo. surpreendi com isso, de, de, de o meu orgulho e a minha vaidade achar que não ia resolver e resolveu. E resolveu, né? E eu não Certo. atribuo isso a nós, né? Atribuo ao plano espiritual. Lógico. Chegou uma pergunta aqui, bastante detalhável. É o Júnior. Ele pergunta assim: quais os elementos que caracterizam necessidades para o uso da espiritualidade para voltar a ter saúde? Qual a necessidade para o uso da Quais os espiritualidade elementos para que voltar a... caracterizam essa necessidade? Eu acho que ele está perguntando assim, que será que toda doença necessita da espiritualidade ou só em alguns casos? Creio que seja mais ou menos isso, que Não, ele que, esteja... que na verdade a saúde é uma perfeita harmonia desses quatro fatores, né? Então, Hum, se eu estou doente, muitas vezes tenho uma doença física, mas eu estou bem. Eu tenho suporte social, eu tenho suporte espiritual, então eu já tenho o suporte espiritual, eu não vou precisar. E a doença física ela vai resolver. Então, na doença mental, não, ela está muito bem colocada. Tem muita pesquisa, os pacientes melhoram muito. Há a necessidade de adicionar espiritualidade com relação a doenças mentais, porque nós sabemos que a grande maioria dos transtornos mentais está associado à obsessão. isso Então, é uma algumas realidade. doenças físicas, nós não vamos precisar, a espiritualidade não vai interferir, não vai ser nenhum fator de melhora ou nem de piora, e a cura física ela vai acontecer, sem dúvida nenhuma. Mas, como nós somos seres de várias dimensões, né? Física, mental e espiritual, então eu creio que perante a doenças nós precisamos, como que eu diria, aumentar a nossa espiritualidade, né? E ter um olhar para isso, né? Certo. Muito bem. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver essa. No mundo, como está a relação da medicina e espiritualidade? Mais adiantada que o Brasil ou está um pouco atrás? Um pouco para trás. Eu quero para trás, botou para trás. Para trás. Como é que está essa medicina e espiritualidade que no Brasil você me falou que está bastante adiantada? Como o Bastante. espiritismo é muito difundido no Brasil, isso também está ocorrendo a nível de mundo ou estamos adiantados em relação ao mundo, o Brasil? Então, o Brasil é o país mais espírita do mundo, né? E nós temos a Associação Médico Espírita do Brasil. O maior encontro de medicina e espiritualidade é no Brasil, é a Ednesp, que é realizado cada 2 anos ímpar. E o ano que vem vai ser em Vitória. Tá? Certo. Nós estamos, a AME Brasil está para definir o horário, né, o dia, a data, por causa da pandemia, se vai ser Sim. presencial ou se vai ser online. Mas o Brasil, um dos maiores pesquisadores nessa área é o Dr. Harold Koenig, da Hum, Duke University, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Lá o hospital tem um departamento de espiritualidade. E ele faz muita pesquisa, é muito divulgado lá. Aqui também. O Giancarlo, a AME Brasil, hoje, tá ali, hum. ó, com o Dr. Harold Koenig em termos de pesquisa. Ao Sei. ponto que o Dr. Harold Koenig já afirmou num congresso que o Brasil, que o Dr. Giancarlo é um dos maiores pesquisadores nessa área. Então, mas a tua pergunta é muito boa, Lúcia, porque assim, ó,
Uma pesquisa feita nos Estados Unidos, 90% dos americanos acreditam em Deus. No Brasil chega a 98%. E a grande maioria dos pacientes tem necessidade espiritual. Eles querem, o paciente quer que o seu médico aborde questões espirituais, questões religiosas. Então, eu creio que isso está meio disseminado no mundo. Tem hoje tem mais de 80 centros de pesquisa no mundo em relação à espiritualidade. Então Nós você está me estamos bem falando que hoje adiantados. você tem... Ô, João, ó, Salvador, você está me falando que existe hoje quase 80, em torno de 80 centros que trabalham cientificamente, é isso que você está me falando, cientificamente, Isso. não é uma coisa de religião, não é uma coisa de Não, espiritismo, de é centros pesquisa. de ciências que trabalham essa questão da Isso. espiritualidade. Isso mesmo, Isso centro é um de número pesquisa. fantástico, eu acho, É de fantástico. pesquisa. Você tem que ir no Mednesp. Você não foi? Foi em Teresina o ano passado. Foi em Teresina, ano Foi passado. em Teresina. Não, eu acompanho, a gente Ano- acompanha justamente tudo isso que está ocorrendo a nível de saúde e medicina, né? E eu fiquei muito feliz quando a Karen me apresentou de você, eu já estava com essa ideia de fazer, e é uma ideia de a gente fazer um programa aqui que trate justamente dessas questões da medicina e da saúde, da espiritualidade. Deixa eu te falar, nós temos aqui duas perguntas, mas eu queria pedir licença aos nossos ouvintes e internautas. Certa vez alguém me falou algo que eu queria que você comentasse. Olha, tudo isso é placebo. Negócio de prece é placebo, é placebo. Então, para quem não conhece o que sabe placebo, é uma técnica que você dá um confeito ou um pedaço de papel, diz que ali é um comprimido que você vai tomar e vai passar dor de cabeça, mas não tem nada técnico ali. É um pedaço de papel que você come como se fosse um antibiótico, alguma coisa assim. Então, isso é uma espécie de placebo. Já houve algum caso de pessoas ou de pacientes que chegaram com essa argumentação para com você e o que foi que você respondeu científica e espiritualmente falando? Não sei se Então, já chegaram com essas. o placebo às vezes é bom. O placebo às Né? vezes resolve. E a ciência não sabe explicar esse mecanismo, né? Então, porque existe algo. Existe algo no comando. Então, é o espírito que determina, né? O Dr. Amit Goswami, que é um físico quântico, ele está dizendo que é a consciência. Que nada acontece sem o comando, sem esse observador, né? Que é a consciência. Então, o placebo, a ciência não sabe explicar o seu funcionamento. Então, é uma área que nós temos que estudar, que nós temos que pesquisar, mas dizer que a espiritualidade... Por exemplo, o Dr. Giancarlo Lucchetti fez um estudo sistemático e que ele avaliou a prece, Certo. a água fluidificada, a prece intercessória, a desobsessão e tinha mais um. Então ele pegou nos últimos 10 anos o que tem na literatura médica escrito sobre isso. Se tem algum trabalho que fala, ó, oração é placebo, dar o passe é placebo. Ele não encontrou nenhum trabalho. Não tem nenhum estudo que diz assim. Tem estudo que fala assim, ó, nós não sabemos se isso aí dá certo, mas errado não deu. Entendeu? Realmente, o placebo, de uma forma geral, errado ele não dá, porque a pessoa come aquele papelzinho pensando que é algum... E dá certo. Aí tem a grande interrogação. Né? Porque Por que sou eu. que aquilo... Existe algum mecanismo que o espírito, que você fala, puxa, eu estou me curando agora. E você deve produzir alguma coisa. Porque quando você leu lá a mensagem inicial, lá dai de graça e de graça recebeste, porque o médium curador, e lá na Revista Espírita, o Kardec traz um texto maravilhoso, eu não sei agora em qual revista, e que ele fala em que essa troca de moléculas ruins
por moléculas boas, as mal sãs por sãs. E talvez quando você dá o placebo, o espírito usa desse mecanismo para colocar moléculas boas ali. Porque É nós, como se nós fosse um produzimos uma trampolim. farmácia. Nós temos uma farmácia que ainda nós não sabemos manipular. Porque A nossa eu vejo farmácia interna, pessoas, né? eu vejo pessoas com meio quilo, 600 gramas de coração. É um coração grande, que não funciona. Aí, ô, seu Antônio, como é que o senhor está? Ô, doutor, estou bem. Estou tranquilo, inchadinha na perna aqui, eu estou ali, faço a minha caminhadinha. E se eu mostrar o exame desse paciente para um colega, ele vai olhar e falar, esse paciente está internado no UTI. E eu falo, não, ele está em casa. Entendeu? Então, Só para o termos uma placebo, ideia, doutor, para a gente ter uma dimensão do que o senhor falou. O senhor falou em torno de 600 gramas um coração. Normalmente, um coração sadio, ele tem quantas gramas? Para a gente ter uma ideia do que o senhor falou, para que esse médico esse cara tem que estar na UTI agora, monitorado por tudo que é equipamento, o cara está em casa andando e brincando com a vida. 200 e pouco, 300. Então, Acima quer dizer, disso já é um quase coração grande. 100%, né? 100% a É um mais. coração com insuficiência cardíaca, né? Muito bem. Nós temos aqui algumas mensagens lindas e Uma coisa maravilhosas. importante, Pois não. uma coisa importante, Tavares, que não existe doença. Existe doentes. Aí, como diz o samba do Noel Rosa, esse é o X da questão. O samba que foi quase médico, né? Graças a Deus largou a medicina para ser compositor. Então nós temos aqui o nosso irmão Décio, muito obrigado. Nossa irmã Maria Soares, o nosso querido irmão Alberto Maino, aí de São Paulo, e também o Rony e Lara, lá do Paraná, todos esses aí que estão aí na audiência da nossa Web Rádio Estação da Luz, que agora também, eu terminei, fiquei tão emocionado com a entrevista aqui com o doutor, que nós estamos agora com o canal de YouTube ao vivo. Então nós temos o Facebook e agora o YouTube aqui na nossa Web Rádio Estação da Luz. Eu perguntei sobre o placebo justamente porque as pessoas sempre me dizem essa questão do passe e tudo mais. E a gente sempre mais ou menos responde dentro dessa temática que foi abordada. Mas tem uma pergunta que já tinha chegado e eu fiz aquela minha, eu quero fazer agora para o senhor. Quando e como como e como deve ser abordada a espiritualidade nos casos de doenças? Quais as que requer esse tratamento? Fernando Vila de Santa Cruz. Certo? Excelente. Então, Fernando, muito bom o teu questionamento, né? Por exemplo, nós estamos no socorro, chega um paciente com infarto, nós não vamos falar de Deus para ele. Acredita em Deus? Ai, doutor, por que eu estou morrendo? Não é o momento, não é o local, né? Excelente a tua pergunta. Então, existe um lugar próprio, adequado, precisa treinamento. Nós temos que respeitar a crença de todo mundo, deixar bem claro, né? Que estamos falando de espiritualidade, porque isso tem impacto na nossa saúde. Então, nós precisamos compreender isso e saber o momento, né, de levar essas questões, porque, como eu disse antes, a grande maioria dos pacientes tem necessidade espiritual, eles querem falar sobre isso. O mundo hoje é um mundo religioso, existem mais pessoas religiosas no mundo que frequentam um templo religioso 1, 2 vezes por semana do que pessoas que não têm religião e que não frequentam o seu templo religioso. O mundo, mais 36, 37% do mundo hoje é cristão, depois é os muçulmanos e o restante se divide entre as outras religiões. Então, só por isso, nós precisamos falar de espiritualidade para os nossos pacientes. Mas, como falar?
por que falar e como fazer, precisa de treinamento. Tem um livrinho do Dr. Gerald Kennedy, que está na sua 3ª edição, foi traduzido pela AME São Paulo para o português, né? Sim. Que é Espiritualidade na Prática Clínica. Então, ali o médico que quiser iniciar a sua trajetória em espiritualidade, ele precisa estudar esse livro, ele precisa ler os trabalhos, ele precisa ir no Mednesp, ele precisa fazer parte da AME, da sua região, né? E se ele for espírita, e se ele não for espírita, é só ir na literatura, estudar os questionários, tem toda uma forma ali de como fazer, por que fazer e onde fazer. Isso é muito importante. E nós temos mais uma outra pergunta que ela foge, viu, doutor? Um pouquinho do assunto da medicina, mas eu acho bastante Me ajuda aí. interessante. Porque... Me ajuda, não, mas ajuda, porque é algo que tem a ver também com a medicina e até mesmo com o esclarecimento do que pode e do que não pode. Tá bom. É uma pergunta aqui do Sérgio de Pium, cadeira cativa aqui. Será lícito o homem manipular a genética de outros animais e dos seus próprios semelhantes? Ó, em termos de bioética, ainda nós não temos essa resposta. O poder da engenharia genética, ela está na mão de pouquíssimas pessoas. E essas pessoas, esses laboratórios, eles não podem decidir sozinhos. Por isso que precisa haver uma integração. Todo mundo deve dar uma opinião, né? O médico, o jurista, a dona de casa, o padre, o pastor, o espírita, o advogado. Então, para que nós possamos se aproximar de uma decisão mais humana e mais ética. Nós precisamos aproximar a ética da ciência, né? Nós não podemos deixar só os materialistas decidir. Tomarem conta, como o que diz os o outro, espíritos têm revelado para nós e o que as pesquisas têm mostrado é que não. Nós não podemos manipular a genética da forma que nós quisermos, principalmente nos embriões. Então, precisa ter muito critério ético, né? Para que isso não se avance, e porque os animais, eles não são algo que nós podemos fazer o que nós queremos. Não são. Eles têm sentimento, eles têm um sistema nervoso muito parecido com o nosso em termos de desenvolvimento. A diferença de cromossomo entre nós e os chimpanzés é quase irrisória. Então, o estudo genoma trouxe essa ética para nós, né? Nós temos 25 mil genes e o rato tem 300 a menos. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado, precisa ter muita ética. E o André Luiz, com relação à manipulação de embriões, porque quando tem vida, tem espírito. Agora, os embriões que estão congelados, nós não sabemos ainda. Não tem pesquisa. Se tem, é muito recente agora, porque questão de 2, 3 anos atrás aí não tinha. Então, eu creio que nós não temos essa liberdade de manipular isso, meu querido. Eu acho também aí quando você mexe com a ética de grande laboratório, o dinheiro, a materialidade funciona melhor, aí fica muito difícil. Mas vamos lá. Temos aqui a última pergunta que chegou, nós estamos aí com o horário basicamente estourado, mas quando a coisa é boa, a gente vai até, né, igual a chacrinha, só termina quando acaba, né? A saúde física, a saúde mental e os hábitos da vida comum influenciam com a espiritualidade para a saúde total?
Excelente. Influencia muito. Qual que é o impacto? Eu vou responder a sua pergunta dizendo para você. Sim. É, Desculpa, eu só esqueci o nome. É Jacinto de Cidade Nova, viu? Só para dar viu, o nome aos bois, Jacinto? como diz. Então, Jacinto, é o seguinte, ó. Qual que é o mecanismo que a espiritualidade impacta na nossa saúde? Porque a gente vê que essas pessoas têm um estilo de vida mais saudável. Então, em Certo. termos de quê? De alimentação, não se envolve com violência, uso de substância, protege, tem uma vida sexual mais grada, mais baseada nessa energia, não são tão promíscuos, né? Então, esse é um impacto no comportamento e no estilo de vida. Isso vai te trazer saúde. Certo. Por exemplo, as pessoas espiritualizadas, elas têm um suporte social melhor. Elas não têm quantidade, mas elas têm qualidade. É a pessoa que você sabe que você pode contar com ela em todos os momentos. E isso é muito gratificante. Isso traz saúde. Então, e as práticas religiosas, como a oração, a meditação, o passe, né? Isso traz saúde, sim, Jacinto, com certeza. Maravilha. Nós temos aqui uma pergunta que chegou pelo Face, do nosso irmão Rodney Lara, que é da Rádio TV Espírita do Paraná, é um parceiro aqui da gente. E ele pergunta assim: pode ocorrer de uma pessoa saudável no corpo estar enferma da alma? E aí como é que vai curar? Porque a gente dá um antibiótico, dá um analgésico, mas ele está muito bom do corpo, mas está enfermo da alma. E aí, como é que a gente sai dessa sinuca de bico, meu amigo doutor? Então, aí que para nós, médico espírita, fica muito fácil. Então, se a pessoa quantas pessoas entram no consultório com 2 sacolinhas na mão de exame? Cheio de exame, ainda fala, doutor, olha, eu vim aqui porque os meus exames são tudo normal. Por quê? Porque ninguém quer ouvir lamúria. O médico quer ganhar o dinheiro da consulta. E se você não é da especialidade dele, se você não tem o problema que ele sabe resolver, ele te manda embora. Ele te manda para o psicólogo, te encaminha para um psiquiatra, quando encaminha. Então, é esse olhar, Rodney, que nós temos que ter. Porque, às vezes, como disse o Emmanuel e diz a Organização Mundial da Saúde, a ausência de doença física não significa que tenha saúde. E muitos pacientes estão com a saúde física íntegra e estão sofrendo muito ao ponto de se suicidarem. Então, é esse olhar que nós temos que ter, uma medicina mais holística, olhar o indivíduo integral, perguntar para ele como é que você está, se você tem amigo, enfim, porque as pessoas te contam. Se você se interessar um pouquinho pelo doente, ele conta tudo para você. Certo. E isso é uma experiência que você está confirmando aqui para a gente que essa possibilidade existe. Nesse diálogo que você tem com o teu paciente, não é isso? Sim. Então, é o diálogo que vai fazer toda essa coisa funcionar. Esse preparo, né? De saber como, onde e como fazer, né? E por que fazer, né? E por que fazer, né? Porque muitas vezes ocorre que já houve casos em que eu mesmo tentei dar uma de médico e aquilo que você falou, né? Como é que é feito isso? E a gente muitas vezes queimou etapas, eu sou bastante consciente nisso, que nós queimamos etapas justamente por essa questão da pressa, né? Toda vez que você fala em espiritualidade, eu percebo alguns erros que nós cometemos. Eu estou falando de mim, certo? Que a gente sempre coloca o espiritismo, né?
E foi muito interessante que você vem colocando sempre tratar a espiritualidade. Não quebra barreiras. E maneira de quebrar barreiras não é muito interessante, não é isso, doutor? Exatamente. Por exemplo, todo mundo sabe que eu sou espírita. Eu não escondo. Eu não me escondo. Todo mundo. Eu trabalho num hospital católico, num hospital que é dirigido pelas irmãs. E elas têm um profundo respeito por mim, me acolheram, e eu não me escondo, elas sabem que sou espírita. Entendeu? Então, só que o espiritismo é bom para mim. Eu não quero tornar ninguém espírita. Não tenho essa pretensão. O espiritismo é bom para mim. Tem me ajudado muito a ser um bom médico, um bom marido, um bom pai, um bom filho, um bom amigo. Então, quando eu estou no hospital e quando eu estou falando com alguém, eu estou falando da alma, eu estou falando de Deus, eu estou falando que a espiritualidade tem um impacto na sua saúde. É com você, meu. Você precisa melhorar, você precisa se olhar, você precisa se perdoar, você precisa ir em busca do sagrado. Porque o teu câncer vai mais fácil, as dores vão melhorar, você vai compreender que você não é só isso, que você vai além. Que coisa mais confortante para alguém saber que não vai morrer? Eu tenho certeza, eu falo para os pacientes, eu tenho certeza que não vou morrer. Isso é bom, me deixa feliz. E você falar isso num dia de finados, né? Não, é verdade, é verdade. O Geraldo Campetti, da Federação, vice-presidente, mandou uma mensagem hoje para mim. E todo mundo mandou mensagem de dia de finado. Ele mandou para mim, Dia dos Vivos. Dia dos Vivos, Na realidade, eles estão muito mais vivos do que a gente, em termos gerais, né? Exatamente. Puxa, é verdade, eles estão mais vivos que a gente, isso mesmo. Então, o nosso querido Geraldo foi muito espirituoso nesse ponto. Meu amigo, eu quero agradecer a você demais, da conta, certo? Sei que a sua agenda aí como médico, cardiologista, como cirurgião, como espírita, ainda mais lá dando toda a assistência à nossa irmã Karen, lá na Austrália, é grande. Você só disponibilizar esse tempo para a gente e além dos conhecimentos fantástico, maravilhoso, principalmente na área do placebo. Eu vou escutar mais umas vezes, está tudo gravado, eu vou ficar escutando para poder passar bem direitinho, que sempre a gente está aprendendo. Muito obrigado mesmo, de coração. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais. Eu vou fazer depois a divulgação da programação da nossa web rádio, e eu gostaria que você voltasse para fazer a prece de encerramento. Pode ser, meu amigo? Claro, pode ser. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade, é um prazer, sempre que possível, né? Gostaria de estar com vocês, por favor. E eu queria encerrar com uma mensagem muito linda, assim, que me marcou muito, que eu gosto muito, da Joana de Ângeles. É uma mensagem que diz assim: restaura a tua saúde mediante o comportamento espiritual, aspirando paz e segurança em Deus. Nutrir-te-ás forças para a harmonia celular, fatores essenciais para a saúde real. Então fica essa mensagem de construção dessa saúde integral aí. E real. Faça a prece? Não, deixa eu só fazer agora a divulgação da rádio. Mas, João, me veio aqui que mais ou menos quando ele estava nos 10 minutos do programa, você disse, não, mas lá pro finalzinho eu vou falar um negócio. Era essa a mensagem ou era uma outra coisa que você queria falar? Porque eu me lembrei agora e eu queria refrescar. Você disse, eu tenho um negócio para falar, mas lá... Era essa mensagem, né? Essa mensagem. Que o comportamento, que quando eu vivo a vida do Espírito... Porque nós temos que viver a vida do Espírito que somos, né? E quando eu aspiro essa paz e essa segurança em Deus,
as minhas células, elas percebem isso. E eu vou ter a saúde real. Real. As células percebem, né, a realidade da coisa, o essencial da coisa. Muito obrigado, meu amigo. Vamos agora fazer a divulgação da nossa web rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E a web rádio ela tem uma programação matutina, sempre às 8 horas da manhã. Segundas e sextas-feiras nós temos o programa Espírita nos Domínios da Mediunidade com nosso irmão Amadeu Ferreira, nosso irmão Renato Bezerra e toda a equipe que compõe o programa Espírita nos Domínios da Mediunidade, segunda e sexta-feira. Nas terças-feiras, nós temos a presença aqui do nosso construtor de pontes, o nosso irmão Délcio Soares e Marília Soares, lá de São Paulo, aí do nosso sudeste, lá da região de Goianás, ali no leste da cidade de São Paulo. Ele faz o programa Espírita Construindo Pontes para a Eternidade. Na terça-feira, eles abordam, como vai abordar amanhã, o Evangelho segundo o Espiritismo, e na quinta-feira, o Livro dos Espíritos. Na programação também matutina, às 8 horas da manhã de toda quarta-feira, Tavares, nós temos o programa Espírita Filosofia, Ciência e Moral, com o nosso irmão Alexandre Santos e toda a sua equipe. Estão, inclusive, terminando o Código Penal da Vida Futura, aquele código que está lá no livro Céu e Inferno, com 33 itens. Se não me engano, eles estão já no 25º, algo mais ou menos assim, mas um trabalho primoroso. Nós queremos falar de 3 estreias que vai ocorrer aqui na nossa web rádio agora a partir de novembro. E essa daí é algo assim que é a menina dos olhos da gente, porque temos um carinho muito grande pelo pai. E aí, quando conhecemos a professora Heloísa Pires, filha do nosso querido Herculano Pires, que vai fazer o programa aqui com a gente, terça sim, terça não, de 15 em 15 dias. E o programa é justamente o nome do pai dela, é o programa Espírita Herculano e o Homem no Mundo. Estarão presentes aqui o nosso irmão Alberto Magno e o Wagner Tadeu, ali da região de Sorocaba, em São Paulo. E a estreia é agora, terça-feira, dia 10, essa terça não, a outra, a próxima terça-feira, a partir das 20 horas, que é um novo horário aqui na sua web rádio Estação da Luz, além do horário sempre das 19 horas. E também estreia na terça-feira, só que amanhã, às 19 horas, o programa Espírita Salve-se a Si, Maria de Magdala, com o nosso irmão Henrique França, lá da Comunidade Espírita de Brasília. Ele vai tratar justamente nesse programa das questões das drogas, tanto a nível material como a nível espiritual. E essa semana estreia aqui na nossa web rádio Estação da Luz o culto do Evangelho no Lar, né, com a equipe aqui da web rádio Estação da Luz, dia 4 agora, a partir das 20 horas e 20 minutos, com o nosso irmão Amadeu Ferreira, Dona Ana, Renato, Délcio, Alexandre, a minha pessoa, enfim, todos que fazem. Vai ser realmente o culto do Evangelho no Lar, o culto cristão do Evangelho lá, ensinando como é que se faz, trabalhando o amor de Jesus através da mensagem morredora do Evangelho no Lar. Hoje nós tivemos a presença do nosso irmão João Madeira, falando sobre espiritualidade e saúde, ele que é da Sociedade Espírita Seara de Jesus de Criciúma, de Santa Catarina, e é cardiologista, cirurgião cardíaco e também trabalhador da Seara Espírita. Então, juntando essas duas possibilidades da medicina e da espiritualidade, hoje trouxe para nós conhecimentos lindos e maravilhosos. Amanhã, como nós falamos, temos a estreia do programa Espírita Salve-se a Si, com o nosso irmão Henrique França, a partir das 19 horas, aí, todas as terças-feiras. Na quarta-feira, nós iremos para o Reino Unido falar com a nossa irmã Elsa Rócia, a presidente da Federação Espírita do Reino Unido, que vai falar sobre o movimento espírita no Reino Unido e no mundo. Quarta-feira, aqui no Brasil, será 19 horas, e lá no Reino Unido, na Inglaterra, mais precisamente em Londres, será 22 horas, um programa realmente imperdível, porque é um cabedal ali de muito conhecimento, é uma pessoa fantástica, que vibra e vive o movimento espírita mundial. Deixa eu ver aqui. Opa, eu voltei. Sim, na terça-feira nós temos um tema livre, e na sexta-feira o nosso irmão José Soares, aqui da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, faz o seu programa Perguntas que o Espiritismo Responde. Então,
é uma série de perguntas e respostas, um cabedal de conhecimento do nosso irmão José Soares, e ele faz esse programa toda a sexta-feira. Inclusive, a partir desse mês, somente essa semana que não será, vai voltar para quinta-feira, já que ele está com atividade na sexta, retornando. No sábado, nós teremos um programa com Luciana Fischer, Espiritismo e Movimento Espírita. Ela faz parte do Centro Espírita Luz e Verdade, lá de São João de Meriti, no Rio de Janeiro. Então, sábado, dia 7, a partir das 19 horas. E fechando a semana, nós teremos já o programa Espírita Atualidade do Pensamento Espírita, com o Cosme de Olinda e a Silvia Almeida, lá da Congregação Espírita Francisco de Paula, a partir das 19 horas no domingo. Eles vão falar sobre suicídio, causas e consequências. Além disso, nós queremos comunicar a todos que estão aí na audiência do nosso programa, ou da nossa web rádio Estação da Luz, que agora a Web Rádio Estação da Luz, além de estar no Facebook, na sua página do Facebook, ao vivo e a cores, também a partir de hoje, em todos os programas ao vivo da Web Rádio, também estaremos conectados com o YouTube. Então você pode acompanhar tanto pelo Face como também pelo YouTube. E falar em YouTube, eu quero aqui agradecer aqueles que mandaram mensagens para nós nesse programa. E aqui o nosso irmão Delcio Soares, lá de São Paulo, né? Mandou essa mensagem, boa noite aí para todos. A nossa irmã Maria de Souza, o nosso querido Alberto Magno, que vai fazer o programa junto com a professora Heloísa Helena na próxima terça-feira, dia 10, a estreia do programa. E o nosso irmão Rodney Lira, Lara, melhor dizendo, lá da Rádio TV Espírita do Paraná, também um trabalhador na área da divulgação do Espiritismo. Então, a todos aqueles que estiveram aí na audiência, muito obrigado. Voltamos para falar com o nosso irmão João, doutor João Madeira. Eu só queria que você fizesse a prece, meu amigo. Isso eu já solicitei. Mas eu queria que você lesse de novo, por favor, a mensagem de Joana. Eu achei assim fantástica. Eu acho que ela deve ser lida diversas vezes ao dia. Aí em seguida eu faço prece, né? A prece Tá. Restaura sua saúde mediante o comportamento espiritual, aspirando a paz e segurança em Deus. Nutrir-te-á forças para a harmonia celular, fatores essenciais para a saúde real. Senhor Jesus, o Mestre amigo, Deus nosso Pai, aos espíritos responsáveis por esta tarefa, a nossa gratidão. Rogamos, Senhor, que nesses dias de pandemia, através das diversas redes sociais, podemos nos unir a fim de que levemos a sua mensagem o mais longe possível, atingindo a todos os irmãos internados em hospitais, nos cárceres, os irmãos abandonados, invisíveis, renegados por todos nós em sociedade. Que a sua palavra possa acalentar, levar o bom ânimo e a esperança, porque todos um dia atingiremos a Ti, Senhor. Obrigado por este momento, pelos amigos da Web Rádio que nos ofertou o convite, a fim de que possamos estar sintonizados na Sua paz e na Sua luz. Fica conosco, Senhor, e que nesses dias de pandemia possamos irradiar paz para toda a humanidade. Que assim seja. Graças a Deus, meu amigo. Muito obrigado. Que a paz, o amor e a harmonia do Cristo esteja no coração seu, de sua família, Dona Karen. Um abraço e um beijo em todos vocês. Muito obrigado. Nós voltamos com a nossa programação normal pela Web Rádio Estação da Luz,
Voltamos aí com as nossas músicas e mensagens. Amanhã, a partir das 8 horas, Décio Soares vai estar aqui com a gente fazendo o seu programa. Boa noite, saúde e paz para todos e muito obrigado. Boa noite, Brasil.